Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? Olha só, hoje vamos falar do GP de Eifel desse final de semana, 11ª etapa da temporada 2020 da Fórmula 1. A Fórmula 1 está de volta depois de alguns dias de descanso desde o GP da Rússia. A Fórmula 1 então desembarca nesse final de semana na Alemanha para a corrida no circuito de Nürburgring, que é um dos mais tradicionais, mais históricos, né, de toda a trajetória da Fórmula 1. Eu acho ótimo que Nürburgring tenha tido essa chance, né, de voltar ao calendário. A gente sabe que isso aconteceu por conta da pandemia, então a Fórmula 1 precisou revisar todo o calendário, acomodar outras provas, porque muitas etapas foram canceladas fora da Europa principalmente. Então Nürburgring teve essa possibilidade, eu achei muito legal, ainda ganhou esse nome aí, Eifel, porque na verdade Eifel, né, ou Eifel na Alemanha, né, é na verdade uma cadeia de montanhas, né, de colinas que na verdade vão até a Bélgica ali, mas que circundam essa pista, então ganhou esse nome bonitinho. Fiquei em dúvida, por que será não GP da Alemanha, né, mas enfim, de qualquer forma é mais uma coisa que a gente aprende aí com o calendário da Fórmula 1. Mas antes da gente entrar nesse assunto da pista, da etapa desse final de semana e tudo que gira em torno disso, porque promete ser uma das corridas mais legais do ano, eu quero pedir, se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor o faça nesse momento. Deixe seu like, acione o sininho aí para receber todas as notificações do nosso material, para não perder nada. Esse é o momento. Bom, falando sobre o final de semana, então, Fórmula 1 desembarca lá em Nürburgring, e embora Nürburgring já tenha feito parte do calendário em várias temporadas, a última vez que a Fórmula 1 passou por lá foi em 2013, na corrida vencida pelo Sebastian Vettel. O Lewis Hamilton largou da pole naquele final de semana. Foi o ano em que o Vettel conquistou o último dos seus títulos, né? O último, até aqui, né? Pelo menos o 4º título mundial dele, em 2013, mas a Fórmula 1 era completamente diferente do que nós temos hoje, né? Regulamentos, enfim, hierarquia de forças, era uma outra Fórmula 1. Então, o Nürburgring, nesse final de semana, recebe pela primeira vez uma corrida dessa era híbrida da Fórmula 1 e com carros muito, muito velozes. A gente tem notado nesse ano que os carros estão muito, muito mais rápidos, né? Toda uma eficiência aerodinâmica em cima disso, então vai ser interessante ver essa Fórmula 1 híbrida, digamos assim, nessa pista tão tradicional aí. Embora, então, Nürburgring já tenha feito parte do calendário outras vezes, as equipes estão encarando essa prova quase como se a Fórmula 1 estivesse correndo lá pela primeira vez, quase como foi com o Mugello, né? Em que o Mugello nunca fez parte do calendário, então foi uma coisa totalmente nova e gerou uma corrida, né? Criou uma corrida fantástica lá na Toscana. E o mesmo a gente pode esperar, então, para Nürburgring, por conta das equipes não terem nenhum dado específico aí. É claro que existem, né, informações, enfim, mas nada especificamente dentro dessa configuração atual da Fórmula 1. Então vai ser um trabalhinho interessante das equipes, de formiguinha mesmo, desde do primeiro treino livre, lá da sexta-feira, para entender pneus, acertos e tudo mais. Ainda tem alguns elementos aí que vão forçar um trabalho extra das equipes, a gente já vai falar disso, mas de qualquer forma as equipes, assim, embora muitos pilotos que estão hoje no grid estavam lá em 2013, Hamilton, Vettel, Ricardo, Bottas, Pérez, vai encarar mesmo, as equipes e até os pilotos vão encarar mesmo como se estivessem correndo lá pela primeira vez, e isso só por si só já traz uma expectativa diferente. Combinado a isso, tem uma segunda questão que a gente precisa prestar atenção nesse final de semana, que são os pneus, né? Os pneus têm sido, claro, decisivos desde o começo do ano, dependendo da pista, da composição que a Pirelli escolhe, enfim. Como o Nürburgring, de forma geral, não é uma pista tão exigente assim dos pneus, praticamente só tem um ponto assim de maior preocupação, que é o grampo da curva 7, que vai exigir um pouco mais aí do pneu dianteiro esquerdo, né? Tem uma grande desaceleração, enfim, em direção a esse grampo. De forma geral, não tem grandes preocupações. Então, a Pirelli pegou
e escolher uma gama, digamos, de meio termo, né? Então não é muito duro e nem muito macio. Então ela vai entregar para as equipes o C2, né, o pneu duro, o C3, pneu médio, e o C4, o pneu macio. Então ficou meio ali no meio da gama para tentar entender e atender todas as exigências aí que serão necessárias. Então é uma, digamos, uma escolha conservadora por parte da Pirelli. Porque, de novo, né, é quase que uma pista nova dentro do calendário. Mas aí tem um elementozinho, um fato aí que vai colocar um tempero, que é o clima, né? Porque assim, normalmente a corrida da Alemanha, né, essas corridas da Inglaterra, Alemanha, essas corridas europeias acontecem durante o verão europeu, né? Então com temperaturas mais altas e tudo mais. Dessa vez não, né? A Fórmula 1 está indo para a Alemanha no outono e já convivendo com temperaturas muito baixas. Então assim, se no calor o pneu é mais sensível também, né, gera mais desgaste, mais degradação, o frio extremo acontece a mesma coisa. E é o que pode acontecer nesse final de semana, porque a previsão do tempo aponta temperaturas muito baixas, congelantes, frozen mesmo, e chuva, né? Então, assim, dentro da previsão que a gente tem hoje, a temperatura máxima de todo o final de semana vai ser na sexta-feira, 12 graus. E a temperatura mínima no sábado. Sábado vai amanhecer com 2 graus lá em Nürburgring. Então, coisa muito extrema. E a Pirelli já alertou para rachaduras do frio, né? Então, os pneus aí terão que ter um cuidado maior nesse final de semana por conta dessa temperatura muito baixa, congelante quase. Eu fiz uma pré-temporada 2 anos lá em Barcelona em que nevou, né? Então, não teve nenhum trabalho de pista, nada, porque realmente estava muito frio. Então, é mais ou menos o que vai acontecer, né? Não digo que vai nevar, mas vai fazer muito frio e tem ainda a previsão de chuva. E essa região é uma região mais chuvosa, né? Então, no final de setembro, as 24 horas de Nürburgring foram disputadas debaixo de uma chuva torrencial. Inclusive, essa mesma chuva, essa tempestade, causou uma paralisação muito grande, muito longa da corrida, porque realmente estava muito perigoso, né? Eles correm no traçado maior, mais longo, né, de Nürburgring, então assim, é muito perigoso. Quer dizer, a Fórmula 1 chega para essa prova numa condição de clima-tempo assim muito diferente do resto da temporada, né? Porque a gente teve climas mais frios e tudo mais, mas não esse frio extremo, né? E acho que esse vai ser o ponto mais de maior atenção desse final de semana. Um clima congelante, a previsão de chuva que sempre dá aquela bagunçada em tudo, né? Bem, ainda para o fim de semana vai ser interessante acompanhar a estreia, digamos assim, do Mick Schumacher na Fórmula 1, né? Ele vai participar do primeiro treino livre com a Alfa Romeo, ele é o líder da Fórmula 2, inclusive já tem muitos rumores aí apontando para um contrato dele com a Alfa para o ano que vem, para ser companheiro do Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen também permanecendo aí por mais uma temporada na Fórmula 1, é o que vem sendo bastante debatido aí, dentro do noticiário, né? Então, e pode ser que isso aconteça até, esse anúncio pode ser até que aconteça nesse final de semana, é o que muita gente está apostando. Vamos ver o que acontece. Mas de qualquer forma, é algo para prestar atenção nesse final de semana, além do Mick Schumacher, o Callum Ilott, que é o vice-líder aí da Fórmula 2, também vai testar no primeiro treino com a Haas, né? Então, assim, a gente já tem uma nova geração tentando chegar à Fórmula 1, vai ser interessante. E por último, mas não menos importante, prestar atenção muito, né? Porque esse final de semana pode, enfim, colocar Hamilton em pé de igualdade a Michael Schumacher, né? O Hamilton, então, tem a chance lá em Nürburgring de se igualar em número de vitórias, né? Ele tá com 90 vitórias na Fórmula 1 e pode, então, conquistar a vitória de número 91, mesmo de Schumacher, nesse final de semana, o que seria muito bom, né? O que seria muito legal também, muito histórico, porque é Nürburgring, uma pista tradicional, é na Alemanha, casa da Mercedes, enfim.
tudo combinando, né? O cenário todo combinando para isso. Mas é um final de semana também que pode reservar algumas surpresas aí por conta de tudo que a gente falou, né? Chuva, frio, essa escolha de pneus, o fato das equipes estarem encarando o Nürburgring como uma pista nova, enfim, tem toda uma combinação de elementos interessantes aí. E antes de encerrar, gostaria de pedir para vocês, deixem seus palpites aí nos comentários. Hamilton iguala o número de vitórias de Schumacher? Não? O que acontece? Quem vence o GP de Eifel lá em Nürburgring? Deixa aí nos comentários. E assim, a largada nesse final de semana é um pouco mais cedo, né? Não tão cedo quanto foi a da Rússia, mas 9h10, um horário que a gente estava mais acostumado antigamente, né? Que as corridas começavam às 9, agora 9h10, né? Depois do Liberty 10h10, né? 15h10 na verdade na Europa, mas o GP de Eifel vai começar às 9h10 da manhã no horário de Brasília, 14h10 no horário da Alemanha, né, no horário local. Então, não perca a hora. E o Grande Prêmio também analisa tudo no domingo, no pré-corrida, né, o Briefing 1, ali 1 hora antes da largada, e no Briefing 2, logo depois da bandeirada, a gente analisa tudo o que aconteceu nessa corrida. Então, não perca. Tá bem? Olha só, não esqueça de dar um like nesse vídeo, que é muito importante pra gente. E de novo, se você não se inscreveu nesse canal, esse é o momento. Inscreva-se, acione o sininho e olha só, se você quer bater um papo legal sobre esporte a motor, enfim, com todos os nossos especialistas, clica aí embaixo onde diz se torne um membro, né, do Grande Prêmio do nosso canal, e aí você vai ter com quem conversar sobre tudo. Certo, gente? Eu fico por aqui, volto na semana que vem.